todos, estamos iniciando o programa Consciência e Evolução. Sou Moisés Ezagui e o nosso programa ele fala sobre comportamento e espiritualidade. Eu vou começar o programa dizendo para vocês sobre o curso que nós vamos ter sobre chakras e sexualidade. Esse curso ele vai ser realizado nos dias, deixa eu até verificar aqui, nos dias 5 e 12 de julho, no auditório da Rádio Mundial. Então, é um curso bastante completo sobre as informações que a gente precisa, não só sobre os chakras, mas principalmente sobre as energias com as quais a gente trabalha internamente e na relação que a gente realiza com todos que estão à nossa volta. Então, vai ser um curso bastante, eu diria, intenso, né? Pela quantidade de informações e porque eu acredito também que ele vai mudar a vida de várias pessoas, né? Nosso curso ele aborda desde a nossa sexualidade, que é o chakra básico, até o chakra coronário, onde a gente vai entendendo tudo que tem, né, de atividade nesses chakras e que, com certeza, estão ligados ao nosso relacionamento com tudo que está à nossa volta, né? Bom, mas hoje, o tema do nosso programa é um tema que foi solicitado pelas pessoas, né? E além de eu ter o foradocorpo.com, onde as pessoas fazem perguntas, de vez em quando, no próprio contexto lá do SEC, o pessoal fala, mas você precisa falar sobre tal assunto. Aí chega um outro e fala, olha, você precisa falar sobre tal assunto. E aí eu pego o meu papelzinho, o meu bloquinho, vou colocando o número de pauzinhos das solicitações. É óbvio para a gente poder conversar, né, sobre determinadas coisas que são tão importantes para a nossa vida e que nós passamos batidos, né? E eu vou falar, então, hoje sobre o relacionamento de casais, né, que é uma coisa que eu vejo, assim, a família, né, é o núcleo base da nossa sociedade e de qualquer sociedade, a não ser que a gente invente mais algum item aí, né, mas inicialmente, né, quando nós não interferimos nisso, o núcleo base é o homem e a mulher, né, para realizar a multiplicação de nós mesmos, né. Eu devo dizer e adiantar para todos que estão me ouvindo que eu estou colocando isso, não estou excluindo ninguém, eu respeito todo tipo de relacionamento, né? Todas as pessoas merecem respeito, mas eu estou falando especificamente hoje do relacionamento de casais, né? De casais que é a base, né? Eu até vejo que o pessoal comenta comigo assim, ô Moisés, mas você não vai falar sobre, por exemplo, o relacionamento, você fala sobre relacionamento hétero, você não vai falar sobre relacionamento homo, né? Não, eu falo sim, né? Inclusive eu estou lançando em breve uma coleção de trabalhos que eu realizo, onde eu falo sobre os tipos de relacionamento, né, para que as pessoas entendam melhor como funciona isso e até se resolvam melhor consigo mesmo e com a vida, né? Eu considero que nós criamos no nosso contexto social uma mentalidade tubular, né? Então é óbvio que é assim, né? Você define uma coisa e aquilo é o certo. Não. A gente tem que ver que a vida é o que acontece. Eu só penso que o caminho melhor da vida é aquele onde a gente se sente fluindo, onde as coisas acontecem com naturalidade, onde nós não criamos problemas adicionais, né? Então é isso que eu penso. Mas eu acho que nós não podemos também, no final das contas, decretar comportamentos, né? Porque não funciona desse jeito, né? Vai falar, puxa, senão você fica excluindo, discriminando. Não discrimino ninguém, respeito a todas as pessoas, quero saber mais sobre tudo que existe, né? Porque essa vida e esse mundo não são melhores se a gente começar a fazer diferenças e discriminações. Então,
É muito importante que a gente tenha noção disso, para que o nosso mundo seja um mundo de paz para todos. Já fiz um discurso aqui danado, né? Nessa história toda. Talvez só para dizer que eu não estou excluindo ninguém, que todos são muito importantes, né? E a gente só precisa aprender a se relacionar melhor e acolher todo mundo. Agora eu simplifiquei o meu palavreado, né? Mas, bom, como é que é a história, né, de um casal? O que eu vejo é que a maioria dos casais começa o relacionamento lá pelo chakra básico, né? Nós começamos o nosso relacionamento sempre com as nossas características mais regredidas. Quando eu estou falando esses termos, eu não estou desclassificando ninguém. Todos nós começamos assim. Eu estou usando termos que são termos da psicologia, da psicanálise, do estudo do comportamento, né? Sim, o ser humano, ele tem as primeiras pulsões dele na época em que ele é mais jovem, né? Que ele está na adolescência. Talvez até quando seja no final da adolescência ele esteja numa pulsão muito alta. Então é um momento em que a gente não pensa direito, né? O que a gente quer é a satisfação. Então nós confundimos, e até vejo que muitos casais se separam por causa disso, nós confundimos a nossa sexualidade com amor, né? Então nós achamos que o outro, né? E é dos dois lados, viu? Não é um lado só, não. Tanto o homem acha da mulher e a mulher acha do homem, né? Que a relação é uma relação de um possuir o outro, ter o outro, né? Se você falar, não, mas isso não é verdade comigo. Não estou dizendo que é verdade para todo mundo, né? Mas o que eu digo é que as pessoas, né, a grande maioria das pessoas, acaba por ter esse tipo de pulsão, né? E aí a relação fica sempre uma relação baseada inicialmente nesse chakra, que é o chakra básico, e que em várias vezes, em várias palestras e até em cursos, e devo abordar isso no curso de chakras e sexualidade, que os nossos chakras eles têm um ciclo, né? Significa o seguinte, que a pulsão sexual ela tem um ciclo de um ano e meio mais ou menos. Então quando a gente se apaixona por alguém, nós estamos na verdade entrando com toda a força nos processos energéticos do nosso chakra, que é o chakra de atração, né? Se é assim que acontece, né? Então nós não temos ainda noção, né, do que é, por exemplo, amar. Amar está muito longe disso, né? Eu explico o porquê, e é óbvio que se vocês tiverem algum questionamento, que eu acho importante ter mesmo, acho que isso é fundamental para todos nós, é só entrar no foradocorpo.com, que ali é o espaço onde eu respondo todas as perguntas, tá? Mas se alguém falar assim, mas a gente não respondeu a minha. Não, eu estou respondendo, né? Eu vou respondendo e semanalmente é postada uma resposta que atende a um grupo de questionamentos, né? De um grupo de pessoas. Mas está sendo feito o trabalho, está sendo feito com muito boa vontade, tá? Então, se alguma coisa vocês discordarem, vocês podem utilizar o foradocorpo.com, que eu vou responder com o maior prazer, né? Por quê? Porque eu estou falando de sexualidade. Sexualidade, para nós, é onde nascem todas as nossas dificuldades, né? Não tem muito jeito isso, né? A gente pode até fazer brincadeiras e fazer gozações com a sexualidade, mas no final das contas, se você quiser ter uma vida que seja de produção, de crescimento, você vai ter que levar isso a sério. Não só a sexualidade, mas tudo que você é, né? Eu diria que todos os chakras têm que ser levados a sério. Mas esse momento da paixão, da adolescência, ele é um momento de chakra básico, né? Integralmente de chakra básico, onde você não enxerga nada. Nós nos comportamos como todo mundo no reino animal se comporta, né? Sem querer exagerar, né, na comparação, mas nós nos comportamos assim. Eu até já falei isso algumas vezes, o pessoal riu muito, mas eu considero
que a nossa pulsão, e isso já era falado por Freud, né? Nossa pulsão sexual é exagerada para que a gente consiga dar conta dela e controlar o nosso ego. Controlar de forma racional as coisas que nós somos. Nós não conseguimos fazer isso, né? Você só vai conseguir fazer isso se você amadurecer. Se a nossa consciência ela for crescendo e a gente ter mais condições de entender tudo que está à nossa volta, e entender nós mesmos, né? Senão a gente se perde nessa força que é a força do chakra básico. É a força do nosso nascimento, é a força da criação, né? Eu acho que quando a gente está falando de um casal, né, nós estamos falando de duas consciências que têm que dar conta de tudo aquilo que elas são, né? Não é assim, passar a responsabilidade para o outro, né, das coisas darem certo. É um casal, tudo ali tem que ser dividido, né? O acolhimento tem que acontecer, a ajuda um ao outro tem que existir, né? Mas é bom a gente ter em mente que as pessoas são diferentes, né? Cada um vem com uma história. E essa história pode ser uma história que causa dificuldade para um, mais para um do que para outro, né? Então, é sempre bom na relação de um casal que exista muita conversa. Não ficar só naquelas conversas, sabe, de interesse afetivo, né? Em que é muito bom você estar abraçado, é muito bom as pessoas se beijarem, é muito bom manifestar esse tipo de carinho. Mas a construção desse caminho, desse percurso a dois, ele precisa ser feito com bom senso, né? Tem que ter um objetivo, senão a gente se encontra, casa, convive, né? Faz um monte de filhos ou não, né? Não importa. Mas qual o sentido da vida, né? O sentido da vida não é simplesmente você casar, ter filhos, ter um trabalho, né? Estudar, né? Fazer aquela sequência que nós fazemos. Não é só isso. A vida tem um sentido. A gente não é colocado nesse mundo, nesse planeta, para não fazer nada, né? Se a gente não conseguir passar da distância dos nossos braços com as nossas ações para beneficiar a nós e a todos que estão à nossa volta, é que nós estamos precisando realmente de burilar a nossa consciência, né? E fazer algo que seja melhor. Eu penso que um relacionamento a dois é um relacionamento de construção, né? E é óbvio que as pessoas precisam e necessitam ter um entrosamento. E esse entrosamento ele não pode acontecer somente na relação física. Ele tem que acontecer também nas trocas que a gente faz em todos os sentidos, né? Ou seja, enquanto você não estiver no momento afetivo, tem que haver muita sinceridade, né? Tem que haver acolhimento. Essas coisas são fundamentais. Mas você vai me falar, sim, mas nem todo mundo consegue, porque tem coisas que atrapalham. Olha, o que eu acho que atrapalha muito são as nossas cargas emocionais, né? São as minas de efeito retardado que a gente carrega dentro da gente e que a qualquer instante elas explodem. É só isso, né? Eu vejo que assim, cada um tem que dar conta de si mesmo. Esse dar conta de si mesmo não pode ser um esforço, tem que ser uma coisa fluídica, né? E aí é que a gente começa a ter um nível de dificuldade, né? Por quê? Porque ninguém tem uma família inicial, o pai, a mãe, né? Os irmãos, tudo certinho, né? Os pais muitas vezes têm dificuldades que passam para os filhos. Os filhos, com um pouco de dificuldade ou muita, eles acabam fazendo um bolo maior na relação que eles têm com os próprios pais, com os irmãos e com a sociedade. Então, é uma bola de neve, na verdade, né? Por isso que eu digo que nós temos que ter bom senso, né? Se precisar de uma orientação, que a gente busque uma orientação de alguém que possa nos ajudar a entender melhor tudo que a gente está fazendo, né? E não é fácil. Daí, quando eu faço um curso de chakra e sexualidade, eu estou falando muito disso porque eu penso que nós temos que ser muito felizes.
A felicidade, ela começa em cada um de nós primeiro, né? E eu penso assim, você não precisa ter nada para ser feliz, você precisa ter só você organizado. Esse é o primeiro passo. E é um trabalho, é um esforço fazer isso. Nós temos que passar pelos muros que nós criamos, pelas barreiras, pelos medos, por um monte de coisa. Mas aí, quando você resolve isso, encontrar alguém que esteja na mesma condição, né? Ou que tenha, todos têm que ter a intenção de ser melhores, de se resolver, né? E parar, que eu sei que não é muito fácil, de repetir as coisas que nós viemos repetindo a vida inteira, né? Tem coisas que são muito tristes e que a gente repete sempre. Nós repetimos os nossos ciúmes, às vezes até infundados. Nós repetimos as nossas raivas. Nós alimentamos mágoas intermináveis. Então, você vai fazendo um conjunto, né, de coisas negativas que, no final, o conjunto da obra fica prejudicado, né? Nós temos que fazer coisas positivas, felizes, cheias de luz, parar de ficar falando dos outros, avaliando os outros, né? Isso não leva a gente a lugar nenhum. Primeiro, para que a gente possa constituir a nós mesmos com muita felicidade e, obviamente, na relação a dois, a gente possa constituir junto com o outro também muita felicidade, né? E como é que se constitui felicidade? Constituir felicidade, gente, não é simplesmente ter as coisas, né? Porque a gente acha, não, se eu tiver muito dinheiro, tiver uma casa maravilhosa, eu vou ser muito feliz. Não, isso não é a felicidade. A felicidade é um estado interno. Você pode ter algumas coisas que são essenciais para você e ser muito feliz, né? É só isso. Eu sempre lembro de uma coisa que eu acho que é muito importante para nós, que não é ter, mas é ser. E ser, você pode ter qualquer coisa. E você vai ser feliz. É isso. Eu me lembro de um filme que eu vi, né? Eu acho que foi mais ou menos essa situação, em que o Gandhi, o Mahatma Gandhi, ele está sentado e ele está costurando um pano, né? E aí chega uma pessoa e diz assim, o que o senhor está fazendo? Ele disse, estou fazendo a minha roupa. Que ele usava aquela tanga, né? E ela fala, nossa, o senhor é a única pessoa que eu conheço que faz a própria roupa, né? Mas o que as pessoas não sabem é que o Gandhi cortava o cabelo, ele mesmo cortava o cabelo dele. Ele fazia muitas coisas ele mesmo. E por que ele fazia isso? Porque ele queria se libertar, gente. A libertação não é ficar dependente de outro ou de alguma coisa. É você conseguir um estado em que ela começa no plano físico, né? Mesmo que você tenha alguém na tua vida, uma esposa, né? Uma companheira, ou um esposo, um companheiro, de verdade, os dois têm que estar livres, têm que estar independentes. Ninguém pode ficar com carências um do outro, né? As relações têm que ser livres, têm que ser felizes e têm que ser pautadas por uma construção. É um ajudando o outro. Então, uma relação a dois, uma relação de casais, ela se constitui muito mais pelo que cada um é do que porque cada um acha que é, né? Não funciona assim. Eu não posso achar que eu sou bom, né? Não posso achar que eu sou correto e não realizar nada disso. Até por não entender direito o que é ser bom e o que é ser correto. Eu já falei várias vezes que ser bom não é a gente pegar e dar uma moedinha ou um dinheiro para alguém que está lá no semáforo, né? Uma pessoa, um pedinte. Não é isso. Isso você está fazendo alguma coisa, né? Que eu acho que a gente tem que ajudar os outros mesmo, mas isso não é ser bom, não, né? Atravessar uma pessoa na rua, uma pessoa idosa na rua, não é ser bom, isso é obrigação da gente, né? Obrigação é perceber as coisas, né, e realizar o melhor para todos. E aí a tua relação com o companheiro ou companheira, não importa quem seja, ele vai ser muito melhor, né? Porque você vai estar enxergando aquilo que está fora de você.
eu creio que em nenhum momento nós fizemos coisas nesse sentido porque nós não aprendemos. Você fala, não, mas meu pai me dizia para fazer isso, minha mãe me dizia, sim, o que eles diziam para você era, e diziam para mim também, né, eram coisas que seriam as mais corretas, mas entre você fazer isso com sentimento e fazer isso simplesmente porque aprendeu, existe uma diferença muito grande, né? Quando a gente faz alguma coisa porque aprendeu, na maioria das vezes a gente não sente. E sentir é a forma mais ampla de se compreender as coisas. Então, é diferente você ajudar uma pessoa por iniciativa própria, por estar percebendo alguma dificuldade nela, né? E outra coisa é você ajudar alguém porque você aprendeu que você tem que ajudar as pessoas. Eu sei que não fica muito claro isso. Para mim fica, mas eu acho que para a maioria das pessoas não fica. De a gente entender que a vida é muito maior do que a gente consegue enxergar. Então, uma relação de casais é simplesmente uma coisa muito mais ampla do que o que a gente consegue ver, né? Não é simplesmente os nossos desejos. Ela é maior do que isso. E eu penso que as pessoas precisam enxergar, né? A contribuição que cada um pode dar para o outro, ela é imensa. Não dá para você fazer medidas disso, porque quando se fala de pessoas, nós somos variáveis, né? O nosso conjunto de ações e reações é sempre variável. Um é diferente do outro, mas nós temos que entender também que o entendimento e o aprendizado de tudo que a gente puder faz com que a gente tenha uma relação melhor com a gente e com todos aqueles que estão à nossa volta. Espero ter sido o máximo melhor, claro. Mas se não fui, você pode entrar no nosso foradocorpo.com e fazer a sua pergunta. Aí você pode escrever bastante, que eu leio tudo para responder, né? Isso é legal, porque no fim das contas eu também acabo aprendendo e enxergando o mundo melhor. Mas nós teremos o curso de chakras e sexualidade, onde eu vou falar muita coisa sobre o chakra básico, eu vou falar sobre paixão, vou falar sobre ciúme, vou falar sobre traição, eu vou falar sobre masturbação. Você vai aprender muita coisa. Como é que funciona isso no nível energético, né? E esse curso vai ser realizado nos dias 5 e 12 de julho, no auditório da Rádio Mundial, e eu vou estar aguardando você lá com a máxima satisfação, né, para que a gente faça o caminho aí de 2 dias que, creio eu, devem valer por muitos anos da nossa vida e talvez até o fim da nossa vida. O conhecimento, ele sempre liberta a gente, né? O conhecimento nos traz muito material para a gente enxergar a nossa vida. Então, esse curso de chakras e sexualidade é um bom motivo para que você possa aproveitar melhor a sua vida, aproveitar melhor o seu relacionamento com as pessoas. Eu vou falar de um relacionamento com casais, vou falar de todos os tipos de relacionamento que você pode imaginar. Você vai entender melhor como funciona isso. Então, vai ser bacana, né? Quando a gente tem conhecimento, a nossa vida, a nossa visão muda muito, né? Então, não perca o nosso curso de chakras e sexualidade, dias 5 e 12 de julho, tá ok? Auditório da Rádio Mundial. Bom, vamos continuar aqui. Pelo menos eu tenho mais uns 2 ou 3 minutinhos para falar, né? E eu creio que esse assunto é um assunto muito vasto, né? É um assunto que implica na nossa vida de uma forma bastante séria e que a gente pode retomá-lo de novo, até aproveitando as questões que são colocadas pelas pessoas no próprio foradocorpo.com, né? Então, olha, meu tempo já está, nesse momento, se esgotando, né? De qualquer forma, a gente vai se encontrando e eu agradeço a você por ter feito esse percurso comigo e nós nos encontramos no próximo programa.